As palavras de cada silêncio. Pois é, cada silêncio traz as suas palavras, que nós precisamos saber interpretá-las, precisamos saber ouvi-las. E aqui nesse vídeo eu não quero me referir, nem trazer como fonte de inspiração, nem a obra de Helena Blavatsky, nem a obra dela da Voz do Silêncio, embora seja uma grande obra, principalmente por se tratar da perspectiva, né, da busca do conhecimento, do autoconhecimento, da compaixão. Nem aqui eu me refiro a um filme que tem o título A Voz do Silêncio também, que trata de uma outra temática. Não, nessa minha abordagem eu não me refiro ao filme A Voz do Silêncio, nem me refiro ao livro A Voz do Silêncio de Helena. Aqui eu falo de uma interpretação para a gente refletir sobre as palavras que cada silêncio traz. Cada silêncio traz, de maneira específica, algumas palavras para nós. E aqui eu vou citar alguns exemplos que provavelmente vocês já vivenciaram em suas vidas. Se não vivenciaram, provavelmente vivenciarão. Eu, por exemplo, em determinado período, eu estava precisando de uma ajuda, pensei em um grupo de amigos para solicitar uma ajuda para mim. Era uma ajuda que eu estava precisando e pedi essa ajuda a um grupo de pessoas que eu considerava amigos pelo WhatsApp. Mandei uma mensagem para todos eles, para todas essas pessoas, esse grupo de pessoas que considerava amigos, mesmo que alguns não estivessem muito próximos, mas que já estivemos juntos nas jornadas da vida. Então solicitei, disse que estava precisando, por uma questão de saúde, precisando de uma ajuda e tal, e precisando de um apoio de quem pudesse fazer doações, questões financeiras e tal. E passei um WhatsApp para esse grupo de pessoas. Eu não contei quantas pessoas eram, mas digamos que sejam 10 a 15, no máximo 20 pessoas, que eu tinha como um grupo de pessoas que considerava de minha parte amigos. Amigos, por mais que não estivéssemos juntos todo dia, mas sim, pessoas que estabelecemos boas relações. E de todas essas mensagens que eu mandei, para não dizer que não recebi, talvez eu tenha recebido de uma ou duas pessoas um feedback. De uma ou duas pessoas eu recebi um feedback. Da grande e enorme maioria, né? Da grande e enorme fica redundante, mas da enorme maioria eu não recebi nem sequer um mínimo feedback, nem sequer um ok, um joinha, nada. Eu não recebi um mínimo feedback dessas pessoas que eu imaginava que fossem amigos, ou pelo menos pessoas que eu imaginava que gostavam de mim, gostassem de mim ou tivessem algum apreço por mim. E isso foi um silêncio, né, ensurdecedor para mim, né? Um silêncio ensurdecedor porque no momento que eu preciso, que eu peço uma colaboração, que eu peço uma ajuda por uma necessidade concreta no campo da saúde, e essas pessoas ignoram completamente a minha mensagem. E ao ignorarem completamente a minha mensagem, ignoram a mim, evidentemente. Então, o que é que esse silêncio quis dizer, não é? Essas pessoas não responderam a minha mensagem, não é? Então, isso significa que a não resposta já é uma grande resposta, né? Muitas vezes as não respostas são as maiores respostas que nós temos. Então, as palavras que esse silêncio quis dizer
são palavras de que eu não posso contar com essas pessoas, de que essas pessoas não me consideram como amigos e não gostam de mim como eu pensava que elas gostassem, que elas gostavam. Eu tinha uma visão equivocada. Talvez justamente porque fui criado desde pequeno, voltado, é uma crítica, não deixa de ser, mas uma crítica sem rancor, sem ódio. É uma crítica ao modo de criação que eu tive, que foi muito voltado para aquela coisa de fazer o bem, sem olhar a quem, e ser muito bonzinho para todo mundo, não é? E muitas vezes se iludir e achar que todo mundo é bonzinho e vai ser bonzinho comigo. E que todo mundo, porque trabalhou comigo, porque estabeleceu uma relação comigo, seria de fato amigo de verdade. Então, isso foi um golpe duro, né? Esse silêncio ensurdecedor me deu grandes respostas, né? Me falou várias coisas. Me falou o que eu precisava compreender. O que eu precisava compreender, por mais duro que fosse. E o que é que eu precisava compreender? Que eu não contasse com ninguém dessas pessoas. Que eu não contasse com nenhuma dessas pessoas. E em alguns momentos da vida, nós acabamos chegando à conclusão que nós não vamos contar com praticamente ninguém, com quase ninguém. Eu digo quase porque eu ainda imagino e penso que existem exceções, poucas exceções a essa regra. E eu nunca vou deixar de acreditar no ser humano, no potencial de o ser humano fazer o bem, ser bom, ser gentil, ser carinhoso, ser caridoso, ser fraterno, ser solidário. Eu ainda acredito, sim, na possibilidade de pessoas serem tocadas e sensibilizadas. Mas o fato é que essa não resposta, que foi uma grande resposta, esse silêncio trouxe palavras muito fortes para mim, para eu ressignificar meu conceito de confiança, eu ressignificar meu conceito do que é ser amigo, eu ressignificar meu conceito de amizades, eu ressignificar o meu conceito de consideração e cada vez mais reafirmar o entendimento de uma vida baseada na reciprocidade aqui na Terra. Realmente, de relações que precisam ser recíprocas. Para que existam boas relações entre os seres, é necessário que haja reciprocidade. A reciprocidade. Então, quando há uma boa reciprocidade, ótimo. Mas quando a reciprocidade é vazia, negativa, então é isso que precisa ser feito, né? É entender o recado da vida, o recado do silêncio. É um recado profundo. Então, as palavras que esse silêncio me trouxe foram palavras, em primeiro momento, de tristeza, em primeiro momento, de até uma indignação, uma revolta, uma insatisfação. Mas depois elas acabam se transmutando em palavras até mesmo de força e estímulo e de encorajamento para me fazer cair na real. Cair na real. Cair na real de que estamos nesse mundo onde a frieza, a indiferença é gritante, onde as pessoas não estão nem aí umas com as outras. Nem aí umas com as outras. E aqui eu, talvez até poeticamente, ou até ainda ingenuamente, quero abrir algumas exceções. Mas, a grosso modo, essa é que é a grande realidade. Nós falamos aqui de expansão de consciência.
Nós falamos de espiritualidade. Mas o fato é que sem compaixão, sem perdão, sem misericórdia, sem empatia, sem a boa reciprocidade também, não se pode estabelecer uma vida de espiritualidade elevada. Não, porque as pessoas vivem dentro de um egoísmo gritante, de um individualismo exacerbado, fruto da Matrix, dessa conjuntura toda da Matrix, de que cada um se vire, cada um se resolva, cada um faça o seu e acabou. Ou seja, as pessoas não procuram ter compaixão, não procuram ter empatia, não se colocam no lugar das outras. E as pessoas, de fato, não querem ser amigos. As pessoas querem a utilidade da outra pessoa. Muitas pessoas se dizem amar o outro, mas amam o amor do outro ou a utilidade do outro, ou seja, ama o amor que o outro me dá, mas se ele parar de me dar, eu já não amo mais. Amo a utilidade do outro, fulano é útil para mim, tal fulano é útil, né? É útil, me ajuda, tem uma utilidade. Mas se não tiver, se deixar de ter aquela utilidade, por algum motivo, você vai continuar amando? Então são esses questionamentos que nós devemos fazer, porque a expansão da consciência não é só o oba-oba da internet, o oba-oba das redes sociais, do Instagram e do YouTube, onde tem tanta gente se dizendo desperta, né? Tanta gente se dizendo com expansão de consciência, mas na teoria, a vida pede prática. É na praxis que a gente pode observar, de fato, as pessoas que já introjetaram em sua vida a compaixão, que já introjetaram em sua vida a solidariedade, que já colocaram no seu coração, de fato, uma empatia. Isso são das pessoas que, de fato, expandiram consciência. Afora isso, é só uma falsa expansão da consciência. É só uma ilusão. É só para inglês ver, é só uma fachada para fazer canal no YouTube e uma fachada para fazer vídeo no Instagram e conta no Instagram se dizendo evoluída, evoluído, expandido de consciência, né? Só para vender os seus cursos, né? E humanismo zero e espiritualidade profunda de fato zero. Pois é, cada silêncio traz suas palavras. Outras vezes, o silêncio também traz palavras de indiferença. Ou seja, eu não te respondi porque realmente eu não estou nem aí para você. Eu estou indiferente. Mostra frieza, não é? A não resposta mostra frieza, mostra indiferença, mostra muitas vezes desumanidade e mostra falta de espiritualidade real, falta de compaixão, falta de empatia, desconsideração, desconsideração. A pessoa e falta de amizade, a pessoa de fato, o que de fato no primeiro momento me deixou assim triste, desanimado e até indignado, depois me deixou até feliz por agora eu saber realmente filtrar melhor amizades ou possíveis amizades e até mesmo pessoas que de fato eu possa contar com elas. Porque eu só posso considerar amigo ou só posso considerar da minha família uma pessoa familiar ou próxima, ou amigo, uma pessoa que eu possa contar com ela. Se eu não puder contar com ela, e aí? Não é? É amigo só para quê?
Amigo só se eu tiver bem, tiver com saúde, tiver com sucesso, tiver com dinheiro, é meu amigo. Mas na hora que eu puder contar com uma pessoa, até mesmo para uma palavra amiga, para uma ajuda das mais simples, que nem tudo é dinheiro, nem tudo é só pedir isso, pedir aquilo. São várias formas de você poder contribuir com a vida um do outro. Não só financeiramente, existem várias formas. Financeiramente também, se for o caso. Mas existem várias formas, né? O fato é que eu me decepcionei muito, me frustrei muito com tudo isso, mas tive também, pude fazer agora uma filtragem melhor. Aquelas pessoas que nem sequer me responderam a mensagem de WhatsApp, eu simplesmente excluí todas da minha lista de amigos. Porque se elas são incapazes e indiferentes e frias ao ponto, desumanas ao ponto de me responder, de me dar uma simples resposta, porque ninguém é obrigado a ter que fazer o que eu pedi. Ninguém também pode ter a condição de me ajudar de acordo com o que eu quero. Claro, eu e qualquer pessoa tem que compreender que a outra pessoa não é obrigada a me ajudar do jeito que eu quero que ela me ajude. Mas o fato de nem sequer responder uma mensagem prova que a pessoa está te ignorando, que a pessoa te trata como um nada, como vazio. Isso é que realmente existe. Então, simplesmente eu apaguei todos esses nomes das minhas listas. E essas pessoas, para mim, não existem mais. Não existem mais. Simplesmente isso. Para mim, pragmaticamente, e as pessoas têm que viver de maneira pragmática, às vezes, o que existe é o que está de fato com você. O que existe é aquelas pessoas que de fato você pode contar com elas e elas podem contar com você. O que existe de fato são as relações da alma, as relações do espírito, as relações que transcendem essa matéria e que se compreendem, as almas que se compreendem, os espíritos que se compreendem e que se ajudam mutuamente, dentro de afinidades e sintonias e dentro da reciprocidade positiva, a reciprocidade de ajuda mútua, de ajuda sincera e de ajuda fraternal, de ajuda com boa vontade. Isso sim é viver bem, é viver, saber viver com um agrupamento, com pessoas que você pode chamá-las de amigos, né? Então, isso me deu então esse filtro de hoje saber escolher bem e também ao mesmo tempo isso remete-se a coisas que grandes filósofos já falavam, né? Remete-se a coisas de entender que também quando nós expandimos consciência e estamos partindo para um aprofundamento maior do autoconhecimento e do conhecimento da realidade nua e crua do mundo, nós vamos nos frustrar, nos decepcionar, nos perturbar para depois nos encantar. Isso vem até do Evangelho de Tomé, apócrifo. Primeiro vem o estado de perturbação, depois de contemplação, de pertencência a essa nova realidade. E também vem do que chamam do próprio pessimismo de Schopenhauer, por exemplo, mas que fala a realidade de que cada vez que você se torna uma pessoa mais inteligente, a tendência é você ser mais sozinho. A tendência é você ser mais sozinho. E essa é uma tendência. O que não significa que você vai ser uma pessoa necessariamente na solidão, mas vai ser uma pessoa que vai ter que aprender a conviver mais com você mesmo, se amar de verdade, tê-lo como principal amigo, melhor amigo e saber viver na solitude. Porque os grandes pensadores sempre souberam viver e aprenderam a viver na solitude. Os grandes mestres viveram na solitude, aprenderam a viver na solitude e
não criaram muitas expectativas com os outros, não criaram muitas expectativas com os seres humanos, porque os seres humanos, eles são falhos, eles são invejosos, eles são traiçoeiros e muitas vezes eles se fingem de amigos e não são amigos. Essa é que é a grande realidade, não é? Então, temos que pensar sobre tudo isso. E com relação a isso também, as palavras que cada silêncio quer dizer. Se você é um namorado de alguém, estou dando um exemplo, ou uma namorada, ou um casal que manda uma mensagem para o outro, mensagem importante, de uma pergunta, ou de algo que seja muito sério, ou de uma importância, e a outra pessoa não responde nada, aquele silêncio quer dizer alguma coisa. E aí cada casal vai entender o que é que aquele silêncio quer dizer. São silêncios diferentes. São palavras que trazem. Cada silêncio desse traz palavras diferentes. Para cada casal, aquele silêncio vai representar alguma coisa. Se eu falo com uma pessoa, e muitas vezes é interessante, eu quero ajudar uma pessoa a ajudar. A ajudar, por exemplo, fazendo serviços que eu faço profissionalmente, em alguns casos eu quero às vezes até ajudar alguém fazendo gratuitamente. E já aconteceu o caso de eu mandar mensagem para as pessoas que eu quero ajudar com um serviço que eu presto profissional, mas eu quero ajudar gratuitamente. Eu tomando a iniciativa de fazer, eu fazendo tudo, eu ainda tomando a iniciativa de procurar, de mandar mensagem, de tudo, e a outra pessoa praticamente não ignorar, não responder nada. É interessante, é muito interessante, né? A pessoa, ou então a pessoa assim dá uma resposta que parece que nem me conhece. Assim, oi? Interrogação. Oi? Como que diz? Quem é? O que é mesmo? Quem é que você é mesmo? Do que se trata? São coisas bem interessantes para a gente pensar, né? Eu me coloco às vezes, já aconteceu o caso, de eu me colocar gratuitamente para ajudar uma pessoa. Aí eu começo mandando mensagem, vamos fazer uma terapia online, vamos fazer uma mentoria mediúnica, vamos fazer um processo, deixa eu te dar uns toques, te ajudar, vamos fazer uma chamada de vídeo, vamos, como eu atendo algumas pessoas, vamos fazer aqui e tal. Eu me prontificar isso, eu fazer isso de maneira totalmente gratuita e voluntária, mandar mensagem para a pessoa e a pessoa não me responder. A pessoa colocar, oi, oi, é de Marte, é de Vênus, quem é que está falando? Ah, ou então simplesmente deixar no vácuo, deixar no silêncio, né? São coisas muito interessantes, não é? Interessantíssimo. Cada silêncio desse traz uma coisa maravilhosa e a gente vê como a raça humana está. Aí a gente se pergunta, será que é assim que as pessoas querem ir para a quinta dimensão? Querem. Porque todo mundo fala pleidianos, reptilianos, várias interpretações sobre reptilianos, é, sirianos, né? Arcturianos. É muita terapia multidimensional, não é? Para pouca ação humana aqui na Terra, para pouca solidariedade e para poucas pessoas com um grau de consciência mais aberto. Vamos falar mais sobre o silêncio que as palavras que cada silêncio traz, né? E traz mesmo, trazem mesmo. Por exemplo, vamos lá. Tem mais outros casos aqui, eu não vou alongar muito o vídeo. Mas, por exemplo, você fala com uma pessoa, se você estiver interessado numa pessoa, a pessoa não te der nenhuma resposta, você manda várias mensagens para a pessoa e a pessoa nunca te dá resposta alguma, significa que ali, meu amigo, você não deve investir, né? Ali a pessoa não vai te dar bola, não te deu atenção, te ignorou, né? Então esse é um outro caso, são outras palavras que aquele silêncio quer dizer.
Ou seja, tudo aquilo que não te responde, que te ignora, né, é um silêncio que quer te dizer alguma coisa. E muitas vezes é um silêncio que quer te alertar para você acordar. Às vezes é até positivo. É um silêncio para você acordar e cair na real. Deixar de ser besta. Deixar de ser bobo, boba. Deixar de ser bonzinho demais. Ou de ter uma visão equivocada de que todo mundo é bonzinho. De que todo mundo é besta, abestalhado, feito você. De que todo mundo é solidário. De que todo mundo é fraterno. De que na hora de uma precisão, de uma necessidade, você vai poder contar com todo mundo que te conhece. Todo mundo vai te ajudar. Todo mundo vai resolver teu problema. Todo mundo vai resolver tua situação. Não vai. Não vai. Pessoas, inclusive, que poderiam resolver e te ajudar, você vai ver que não vão te ajudar. Essas são as que dói mais. Pessoas que poderiam te ajudar, mas que você vê que elas não querem te ajudar. Simplesmente não querem. Podem te ajudar, mas não querem. É uma questão de querer. Aí é onde está o pior ainda. Seja qualquer tipo de ajuda que você precise. Pessoas que decidiram que não simplesmente não querem te ajudar. Pronto. Não querem. E aí? Você vai forçar a pessoa a fazer o que ela não quer? Não. Aí você vai ter que entender. Entender o que aquele silêncio quis te dizer. Olha, não conta comigo. Eu não vou te ajudar porque eu não quero te ajudar. Simples. Ponto isso. É um direito que a pessoa tem, né? A gente vai se indignar e depois a gente vai entender. Tudo bem, isso é o que ela tem para dar. É o que essa pessoa tem para me dar, é isso. É o que ela tem para oferecer. Provavelmente não só para mim, para a humanidade toda. E cada um só dá o que tem, né? E assim, naturalmente, se é isso que essa pessoa acha que, se ela só pode oferecer isso, provavelmente um dia, pode ser que ela precise da ajuda de alguém. Porque tem pessoas também que acham que nunca vão precisar da ajuda do outro, né? Que se acham autossuficientes, se acham muito importantes, arrogantes, soberbos, porque tem dinheiro, porque tem poder, porque tem status, porque tem um dinheiro guardado no banco e porque tem dinheiro sobrando, acha que nunca vão precisar do outro. Realmente pode ser que nunca precisem, mas podem precisar por algum motivo. E às vezes podem precisar não por um motivo financeiro, mas por outro. As pessoas muitas vezes não pensam nisso. Não pensam que é dando que se recebe, é ajudando que se é ajudado, é se solidarizando que você também vai receber solidariedade, né? Então são essas questões que devemos refletir e pensar sobre o silêncio e as palavras que cada silêncio quer dizer. Às vezes, eu vou te contar uma outra coisa para encerrar. Já aconteceu de pessoas que eu gosto, por exemplo, pessoas do mundo das palestras, do mundo espírita, por exemplo, barra espiritualista, pessoas, de eu falar com essas pessoas e elas não me responderem no WhatsApp. Já aconteceu. De eu fazer uma pergunta e a pessoa não me responder. Ignorar de certa forma, ou rejeitar, ou não dar a devida atenção e importância ao que eu falei ou ao que eu perguntei. Eu poderia ficar com raiva, eu poderia me indignar, eu poderia cortar relações com aquela pessoa. E deu vontade de fazer isso, porque é o primeiro instinto, é o momento do instinto, do ego, né? O nosso ego precisa ser valorizado, reconhecido, a gente não admite ser ignorado, né? Mas depois, não. Depois eu pensei, essa pessoa, eu não posso fazer um julgamento dessa pessoa, porque nesse momento ela pode estar muito ocupada. Nesse dia que eu mandei a mensagem para ela, ela podia estar muito assoberbada, muito ocupada, muito cheia de outros afazeres. Então essa pessoa, por algum motivo, passou despercebida a minha mensagem.
Por algum motivo, essa pessoa até viu a minha mensagem, mas não pôde responder. Ou esqueceu de responder mesmo. Esqueceu. Às vezes acontece, pessoas que esquecem. Até vê a mensagem, mas vai fazer outra coisa e passa. E às vezes não responde. Isso acontece. Pode acontecer. Né? Pode acontecer às vezes da pessoa, não é que não deu importância, mas tinha tantas outras coisas para fazer e acabou esquecendo por algum motivo, né? Não podia também te dar uma resposta imediata, enfim, e passou e esqueceu, e a memória falhou e passou. Coisas que podem acontecer. Então, levando em consideração isso, depois eu continuei falando com essas mesmas pessoas que depois me responderam. E, e eu nunca cobrei o fato de tal dia, tal hora você não me respondeu. Ou tal dia, tal hora você não me falou sobre aquela coisa que eu tinha falado ou perguntado. Por quê? Porque até mesmo aquela pessoa pode ter tido o direito de não quis me responder naquele dia. Por algum motivo não quis me responder. Pronto. Não é por isso que eu vou julgá-la. Não é por isso que eu vou condená-la. Não. No primeiro momento, a gente, é o que eu digo, a gente não gosta. Mas depois eu penso, esse silêncio quis me dizer alguma coisa. Por exemplo, um aluno, quando pergunta uma coisa a um mestre, muitas vezes o mestre responde com silêncio. A resposta de um mestre para um aluno, seja lá de qual maestria seja, a resposta de um mestre para um aluno muitas vezes é o silêncio. E aquele aluno vai ter que interpretar aquele silêncio. Por que que meu mestre, seja de qual área eu estou falando, viu? Inclusive de área espiritual, claro. Por que que meu mestre de karatê, ou de jiu-jitsu, meu mestre de tai chi chuan, ou meu mestre espiritual, por que que meu mestre calou e não me respondeu? Na maestria do mestre, muitas vezes ele de propósito responde com silêncio. Aí é um outro tipo de resposta. Aí são outras palavras que o silêncio quer dizer. Veja que nem todo silêncio traz as mesmas palavras. Não. É importante interpretar o que cada silêncio quer dizer. É importante interpretar as palavras de cada silêncio. Cada silêncio traz palavras bem específicas. Não é tudo a mesma coisa. Nem todo silêncio quer dizer desconsideração. Nem todo silêncio quer dizer frieza, indiferença. É importante saber disso. Então, quando um aluno faz uma pergunta ao mestre e o mestre responde com silêncio, o que é que o mestre quer? O mestre quer despertar no aluno a capacidade de captar no silêncio a resposta. De captar no silêncio a resposta. De muitas vezes pensar, esse silêncio é o que eu precisava. Nesse silêncio está a grande resposta que eu precisava que o mestre me dissesse. Existe isso também. É uma resposta, a não resposta de um mestre para um aluno, às vezes, é proposital. Porque nessa não resposta está a resposta. E está o grande segredo que o aluno precisa para captar. Então, ficam aí reflexões, um mosaico para a gente pensar. Quando você receber uma não resposta, seja no WhatsApp, internet, que é o que tanto se usa, ou mesmo na vida prática, numa conversa pessoalmente, pense muito sobre o que aquele silêncio quis dizer. Existem silêncios sábios. Existem silêncios sábios. Existem silêncios de mestres. Mas também existem silêncios de idiotas. Existem silêncios de covardes também. Pense sobre isso. Muitas vezes uma pessoa não quer se comprometer. Uma pessoa não quer tomar partido sobre alguma coisa. Ela não quer se comprometer com ninguém.
É aquela pessoa que quer viver em cima do muro e se dando bem com todo mundo. Uma pessoa que não gosta de se comprometer, que não gosta de tomar partido em nada na vida. São aquelas pessoas mornas, né? Essas pessoas demonstram fraqueza. E o silêncio dessas pessoas significa covardia. Covardia, fraqueza. É o silêncio dos covardes. Então existem silêncios dos covardes, existem silêncios dos indiferentes, dos frios, o silêncio dos maus e existem os silêncios dos sábios. Existem os silêncios dos mestres. Aprenda a diferenciá-los e a interpretá-los. Tá ok? Eu acho que esse vídeo é de utilidade, de interesse. Merece o seu like. Não esqueça de assistir o vídeo e também deixar o seu like. Muita gente assiste o conteúdo, mas não deixa o like. Se gostou, deixa o like. Se quer interagir, se lhe tocou, se mexeu com você, interaja, converse, participe, deixe seu comentário. E se você acha que o vídeo é importante e é útil, compartilhe. Envie nem que seja para uma pessoa que você acha que vale a pena assistir esse vídeo. Compartilhe o material, compartilhe os vídeos, deixe o seu like. E se você não for inscrita no canal ou se não for inscrito no canal, por favor, inscreva-se no canal. Por favor, me dê essa alegria de ter você no canal. Inscreva-se agora. Ajude o canal a crescer. Ajude o YouTube a mostrar o canal para um maior número de pessoas. Isso não depende só de mim. Eu preciso de vocês. Preciso que vocês me ajudem. O vídeo todinho eu falei sobre indiferença ou sobre compaixão, solidariedade. Aí chega no final, você assiste tudinho, entendeu, mas não deixa um like, não compartilha, não se inscreve no canal. Parece que você é mais um dessas pessoas que não está entendendo de fato o que está sendo falado. Então, dê a sua parcela de colaboração para esse canal, porque esse canal também tem a sua parcela de colaboração para o mundo, para o planeta. E você também tem a sua parcela de colaboração para o planeta. Deixe sua parcela de colaboração. Não seja uma pessoa fria, morna. Seja uma pessoa que tome partido, que tenha coragem, que dê a sua cara a tapa, como a gente dá aqui no canal. Tá? Tenha coragem. Viva com energia. Faça isso. Compartilhe, ajude o canal, que o canal tem muito a contribuir e precisa chegar mais longe. Mas para isso eu preciso que vocês façam a parte de vocês. A minha eu estou fazendo aqui todos os dias. Um grande abraço.